Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo um percurso na literatura do Antigo Testamento. Estamos estudando os profetas menores, e nós já mencionamos que esta classificação é apenas devido ao volume literário e não ao conteúdo comparado aos outros livros, ok? Então, nessa ocasião, nós iremos estudar mais um livro, né, que tem uma mensagem muito especial para nós e que devemos dedicar tempo a ler na sua fonte original, né? É isso que a gente está sempre batendo aqui nessa tecla, que não adianta fazer um curso de teologia sem ler os livros da Bíblia, né? E se você já tem uma certa expertise, leia pelo menos um capítulo, alguns versículos em hebraico, para você sentir aí a beleza deste livro. O livro de Abacuque, que é o livro que nós iremos tratar agora, é um livro muito interessante porque retrata a vida do profeta, o ministério, aliás, não a vida, né, mas o ministério do profeta, num período de crise espiritual, né? E você deve lembrar que o contexto ali geralmente é saindo ali do Império Assírio, entrando agora para o Império Babilônico, e essa crise internacional, né, da geopolítica na vizinhança ali de Israel. E as coisas não eram fáceis de serem compreendidas, né? Porque primeiro Deus diz para Jeremias de que Jeremias deveria trazer uma mensagem para Israel de submissão ao Império Babilônico. E isso, muitas vezes, era muito difícil para as pessoas assimilarem essa verdade, né? E Abacuque está entre aquelas pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Pessoal, não é fácil. Às vezes a gente tenta simplificar as coisas, né? Deus está no comando de tudo, etc. Mas quando a gente faz uma análise mais aprofundada das coisas, né, do agir de Deus na história, não é simples a gente entender como é que é o significado de tudo isso, né? Como a gente entender o Holocausto, né? Como a gente entender os genocídios, né, que acontecem no mundo inteiro, as crises, as calamidades físicas, né, e sociais. Agora, nesse momento, né, que estamos gravando, estamos numa pandemia mundial, né? E tudo isso nos faz indagar por quê, né? Por que tudo isso, né? Como é que a gente pode ver a mão de Deus por trás de tudo isso? E Abacuque, na verdade, ele também fazia esse tipo de interrogações, né? O que é que está acontecendo? E uma das suas interrogações era baseada no seguinte: olha, tudo bem, nós somos uma nação que não estamos vivendo à altura do ideal de Deus, né? Mas Babilônia, será que eles são melhores do que nós? E aí a Bíblia mostra, né? Daniel vai dizer, vai interpretar essa invasão de Babilônia como sendo o castigo de Deus. Logo no início ali do livro de Daniel diz assim: e Deus entregou, né, na mão, aliás, né? Está no singular lá. E Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Ou seja, Daniel e outros profetas interpretam isso aí como Deus coordenando todo aquele processo. E Abacuque ficava pensando, poxa, porque como é que Deus vai nos castigar com a nação pior do que a gente? Onde é que está a lógica nisso aí? Porque, tudo bem, trouxesse aí um povo que está num grau de espiritualidade, de moralidade, né? de humanidade maior do que a nossa, tudo bem. Mas não, traz uma nação que, na verdade, é pior do que nós. E aí está a partir dessa indagação, né, desse filosofar aí de Abacuque, né? Aí Abacuque diz que ele vai para o monte, para a torre, né? E ali tem um versículo que é muito mal interpretado, né, nas igrejas, e às vezes até se coloca lá no telão, e às vezes se faz um quadro, coloca e diz assim: o Senhor está no seu santo templo, né? Cale-se diante dele toda a terra.
E as pessoas usam esse texto como se fosse um texto falando da reverência que a gente deve ter no santuário. Mas, na verdade, pessoal, se a gente for analisar bem o contexto ali de Abacuque, o próprio contexto cultural e também literário, principalmente literário, a gente vai perceber que o que o Abacuque está dizendo ali, quando ele sobe a torre, né, é que Deus está no seu santuário. Né? Ele tem essa visão, essa percepção que Deus está no santuário e que, por Deus estar no santuário, Abacuque deveria se calar. Ou seja, se Deus está lá no seu santuário, sentado no seu trono, controlando a história de Israel, aí Abacuque deveria se calar. Não apenas Abacuque, mas toda a terra. É como se dissesse, deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer a sua obra, mesmo quando a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, é uma mensagem, pessoal, fantástica, entendeu? Fantástica aqui no sentido de coisa bela, né? Não de fantasia. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material de apoio. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos dar uma olhadinha aqui na posição do livro na Bíblia hebraica. Olha aqui, Abacuque, vem depois de Naum, antes de Sofonias. Na Bíblia hebraica, na Septuaginta, também, né? Aqui está igual, né? Depois de Naum e antes de Sofonias. Ok. O título deste livro, como dos outros livros dos profetas menores, é simplesmente o nome do autor, Abacuque. Habacuque, em hebraico, né? Cuidado para não ler aqui Shabacuque, viu, pessoal? Porque essas transliterações aqui são horríveis, né? Muito mal feitas. Porque aqui é o het. É o het aqui. É derivado do verbo rabag, abraçar. Alguns têm relacionado o nome com a forma acadiana, Rambacuco, que é a designação de uma planta de jardim aromática. O nome Abacuque não ocorre em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. A autoria: não se sabe mais nada sobre Abacuque, além do que é revelado no seu livro. Não é informado se, como Amós, Abacuque foi chamado por Deus de alguma outra ocupação ou se foi especialmente treinado no ofício das escolas dos profetas. Pessoal, lembre-se que essa questão de treinamento da escola dos profetas não é que você entrasse na escola dos profetas para se tornar um profeta, né? Isso não faz sentido, né? É para receber as informações, a formação espiritual. E se Deus desejasse, né, ele poderia chamar essas pessoas para o ministério profético. Em meio aos famosos pergaminhos descobertos em Tibete e Urã, havia um que tratava do livro de Abacuque. Ao ser examinado, verificou-se que era um antigo midrash, ou comentário, que consistia de passagens curtas citadas de Abacuque, seguida pela interpretação dessas passagens por parte do autor. A escrita foi bem preservada, mas infelizmente há muitas lacunas. O comentário consiste de 13 colunas de escrita e cobre apenas os 2 primeiros capítulos de Abacuque. Perceba como a comunidade Corã levava a sério esse livro, né? O manuscrito foi datado de 100 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Uns minutos aqui, pessoal. Ok, pessoal, voltando aqui, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, mas voltando aqui o nosso texto. Então, perceba que o livro de Abacuque era bastante apreciado pela comunidade de Qumran, né? Deixa eu ver mais aqui. Juntamente com o rolo mais completo de Isaías. O manuscrito foi datado
Sim, o manuscrito foi datado cerca de 100 anos antes de Cristo, mais ou menos a mesma época dos 2 pergaminhos de Isaías, juntamente com o rolo mais completo de Isaías. O comentário de Abacuque foi publicado em facsímile, com um texto paralelo em caracteres hebraicos modernos. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu aumentar aqui, pessoal, porque fica melhor para a gente visualizar. A importância primária do comentário de Abacuque para a erudição bíblica não são os comentários em si, por mais interessante que seja, mas o texto bíblico. Deixa eu ver aqui. Mas o texto bíblico. Esse texto, copiado por alguns antigos escribas sectários, provavelmente um essênio, antecede em quase um milênio os mais antigos manuscritos do texto maçorético. Daí seu valor inestimável para qualquer estudo textual do livro de Abacuque. Imagine aí a preciosidade, pessoal. O contexto histórico. O livro deve ter sido escrito durante uma época de apostasia, provavelmente durante a última parte do reinado de Manassés, no reinado de Amon ou na primeira parte do reinado de Josias. É muito provável que o ministério de Abacuque tenha vindo logo em seguida ao ministério do profeta Naum. Um argumento a favor desse ponto de vista é a posição do livro, tanto no cano hebraico como no grego. Isso aqui é interessante. Os males que Abacuque atribui ao seu povo e dos quais se queixa também apontam para esse período. A data geral 630 tem sido atribuída para essa profecia. O profeta conhecia bem a crise que Babilônia logo ocasionaria seu povo por causa dos pecados deste, uma crise que finalmente resultaria no cativeiro de Judá. Abacuque anteviu antecipadamente a nação acerca da crise e também predisse o juízo divino sobre a idólatra e iníqua Babilônia, a inimiga de Deus. Ou seja, embora Deus fosse usar a Babilônia, mas depois o juízo também viria sobre a Babilônia. Tema. Embora lamentasse os pecados de Judá e soubesse que seu povo merecia punição, Abacuque estava preocupado com o resultado das aflições que viriam sobre eles e como também o destino dos instrumentos de Deus usaria para infligir a punição, os caldeus, né? Aquele que nós falamos. Mas apesar de tudo, pessoal, de todo esse contexto, né, de crise, etc., o livro de Abacuque fornece uma solução para o dilema: por que Deus permite aos pecadores prosperarem? Essa solução é comparável ao que ilustra o livro de Jó, acerca do problema de Deus permitir que os santos sofram. Abacuque amava sinceramente ao Senhor e ansiava pelo triunfo da justiça, mas não podia entender por que Deus aparentemente permitia que a apostasia e o crime de Judá ficassem sem restrição e sem punição. Deus mostra que tem um plano para restringir e punir a Judá os seus caminhos e que os caldeus seriam um instrumento pelo qual ele realizaria este plano. Né? Então, a gente sabe aí pela leitura do livro, né, que Abacuque de imediato não entendeu, mas depois ele compreende quando ele vai para a torre e procura ali, em espírito de oração e humildade, compreender o que é que estava acontecendo. Percebendo que havia passado os limites a se atrever a desafiar a sabedoria e a vontades divinas, Abacuque se arrepende humildemente. Porém, ao mesmo tempo, sua preocupação com Judá como instrumento escolhido do plano de Deus sobre a terra se manifesta na súplica para que a justiça divina seja temperada com misericórdia. Essa oração é seguida de uma revelação da glória e do poder divino, que nos mostra Deus em ação para salvar seus fiéis e derrotar os inimigos. O livro termina com a afirmação de confiança por parte de Abacuque na sabedoria e no êxito final do plano divino. E aqui você tem um esboço do livro, e eu gostaria de mostrar aqui para vocês
gostaria de mostrar aqui para vocês, é o início do texto, né? Aqui, Abacuque 1, Ramassá, Asher, Rassá, Habacuc, Hanavim. Quer dizer, o peso, a sentença, né? O peso. Aqui está a palavra revelada em português, né? Mas aqui é o verbo ver, viu, pessoal? Literalmente seria a sentença a qual viu, né? A qual viu Abacuque, o profeta. Essa questão de revelada, eu preferiria fazer essa tradução aquilo que ele viu, né? Aquilo que ele viu. Está mais fiel ao texto hebraico. E a gente finaliza aqui com a última parte, né? Que para mim isso aqui é maravilhoso, né? A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, né? Ele diz: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É lindo, pessoal. E mais adiante aqui, tem esse texto que é muito conhecido, né? Se fizeram até música com ele, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de campo, para o instrumento de corda. Todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Pessoal, isso aqui é magnífico, né? É um livro que dá para você fazer vários sermões, né? Até quem sabe uma semana de oração. E perceba como Abacuque, que não entendia a vontade de Deus, mas de forma reverente, ele confiou de que, embora que as coisas não acontecessem como o esperado, ele continuaria confiando no Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente, abençoe você, os seus estudos, tá ok? E nos veremos na próxima oportunidade.